Olá! Vamos começar mais uma sala de entrevista e o tema hoje, interessantíssimo, é sobre o helenismo. E quem vai explicar um pouco mais para a gente é o professor Lourismar Barroso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, vamos começar logo perguntando como o helenismo permitiu a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia grega. Ok. Para que nós possamos entender, o helenismo ele serviu como um pano de fundo político e cultural para o surgimento do cristianismo. Quem eram os helenos? É a pergunta que não quer calar. Os helenos, na verdade, eles faziam parte da Grécia Central. Então, a Grécia antigamente se chamava Hélade, daí o nome helenos. E esses helenos, depois, irão expandir seu território até ali a região da Ásia. Alexandre Magno, quando ele conquista o território grego, ele vai ampliar essa sua expansão para a Síria, o Egito, a Mesopotâmia, a região da Pérsia e também parte da Índia. Nesse período já havia uma certa convivência do judaísmo com o cristianismo. A cultura helênica, nós até hoje absorvemos essa cultura que foi passada para os romanos quando o Império Romano acabou absorvendo a cultura helenística. O Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, quando ele conquista esses territórios, o que ele faz? Ele absorve a cultura também. E com isso, sabemos que Alexandria, uma das áreas mais importantes no mundo helênico, onde tinha a Biblioteca de Alexandria com milhares de papiros, né? E o próprio Faraó de Alexandria, isso retrata o mundo antigo. E logo, os helenos, eles irão emprestar sua cultura também para os romanos. Quando os romanos dominam os helenos, nós temos aí depois o avanço desse povo até o dia de hoje, 2016. A cultura que foi dada no século III ao século II pelos helenos, mais tarde, no século II e no século I, os romanos absorveram a cultura helenística. E sabemos que depois, quando o Alexandre Magno ele vem a morrer, ele não deixa nenhum herdeiro. E logo o Império Helenístico, que é o Império Macedônico, como não vai haver herdeiro, os generais de Alexandre Magno acabam dividindo o território helenístico ou Império Macedônico em três partes. Uma pertencendo aí a Ptolomeu, o outro ao Cassandro e o último ao Seleuco, né? Então, logo toda a cultura que vai surgir dos helenos irão perpassar aos romanos, chegando até a nossa era. Incrível, deu para entender? Agora vocês vão continuar ainda mais esse assunto aí durante a aula. Professor, muito obrigada. Obrigado a vocês. E para você, bons estudos.